aqui é o vídeo. Temos aqui que só a língua hebraica vai nos ajudar. Porque, observe bem, o assunto aqui é casa de Deus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, eu edificarei minha igreja. Você se lembra a pergunta que ele fez? Que dizem os homens que eu sou. Que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro e diz, tu és Petros, torrão. É isso que está no grego. Mas sobre esta pedra, ele falava dele mesmo, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste bastante atenção. Porque tudo isso está aqui nesse contexto, irmãos. Tudo isso aqui envolve o que o Senhor está falando por meio desse escritor. Aí agora, preste bastante atenção. O Senhor diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Agora, por favor, vamos pular para o versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Cuidai, essa palavra é muito importante, porque aqui entra a tônica da exortação. Cuidai. Cuidai é cuidado. Cuidai. Que não haja, porventura, em algum de vós um coração ou um perverso coração de incredulidade, que vos leve a apostatar do Deus vivo. Eu estou lendo na versão brasileira. Como já disse, essa é uma versão que eu aprecio muito, porque dentre os seus revisores, Rui Barbosa foi um dos que fez a revisão dessa versão. Eu aprecio muito essa versão. Olha o que diz, um perverso coração de incredulidade em apostatar do Deus vivo. Mas exortai-vos uns aos outros, todos os dias, e durante o tempo que se chama hoje, a fim de que algum de vós não seja endurecido pelo engano do pecado. Senhores, eu gostaria só de destacar isso, ou exortar todos os dias, e o dia que seja hoje, cumpre ao Filho de Deus exortar os outros. E aí eu acho que nós temos uma situação bastante difícil, porque quando você vai exortar o outro, se o outro não tem apreço por você, esse outro vai se revoltar. Uma vez eu disse para uma pessoa que se ela não admirasse a minha pessoa, ela não ia compreender o que eu falo. Passado anos, ou melhor, dias, eu falei, poxa, como eu falei para alguém para ela me admirar? Eu mesmo fiquei chocado com o que eu havia dito. Pedi para o outro admirar a si próprio. Mas passado algum tempo, eu descobri que não era para admirar a pessoa minha, mas sim Cristo em mim. Isso faz toda a diferença. Se o Filho de Deus, por amar Cristo, por viver em Cristo, e Cristo viver nele, ele então se denomina cristão, porque Cristo nasceu nele, é o novo nascimento. São formas de dizer que o nosso espírito tenha sido vivificado. Muito bom, agora Cristo habita em mim. E todo o meu comportamento, todo o meu caráter, conduta, mente, acabam então como um nenê que começa a criar, aparentar sua personalidade e tudo mais, seu comportamento, seu jeito. O novo nascido também faz isso, mas tendo Cristo como referência.
todo o desejo de Deus é moldar, forjar Cristo em cada um de nós. Mas voltando àquela história de admirar, quem me fez eu falar para a pessoa me admirar foi o Espírito Santo, mas eu não tinha percebido que era ele. Né? Com um pouco de maturidade eu percebi que era ele e mais, e que era para admirar Cristo em mim, não a minha pessoa. E hoje eu falo para as pessoas, filhos, mulher, e as pessoas com quem eu convivo, exatamente para admirar Cristo em mim. Eu tenho que falar. E não é na minha pessoa, mas é Cristo em mim. Porque isso é o correto. E exortar essas pessoas aos equívocos que elas cometem perante a palavra de Deus. Ou exortar com base na palavra que me é revelada, assim como é revelado a qualquer cristão verdadeiro. Exortar. E as pessoas confundem exortar, as pessoas que não estão com a mente vivificada, com criticar, agredir e culpar. É muito interessante isso. Pois nos tornamos participantes de Cristo. Olha lá, pois nos tornamos participantes de Cristo. Vamos ler conforme precisamos ler. Eu digo assim, vamos ler a Bíblia de maneira hermenêutica. Então nos tornamos participantes de Cristo. O que diz o início desse capítulo? Versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. O que quer dizer participantes da vocação celestial? O que quer dizer participar da vocação espiritual ou celestial? Participar de Cristo, quer ver? É ser participantes de Cristo. Uma coisa não pode ser separada da outra. Ele diz assim, pois nos tornamos participantes de Cristo, se guardarmos firmes até o fim o princípio da nossa confiança, enquanto se diz, aí ele volta para o versículo 8, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Veja que ele repete isso de novo. Ele vai fazer endureçais o coração. Isso é a consequência que tem aquele que não é um novo nascido. O coração fica endurecido. O que aconteceu, eu acho que ele vai se referir ao povo de Deus no deserto, que eram para passar, sei lá, 40 dias e ficaram 40 anos perdidos, né? Por quê? Porque não aceitavam ou não aceitaram a relação de cada um, né? Direto com Deus. A vida espiritual. Não foram guiados por Deus e, de certa forma, queriam ser guiados por Moisés. Então, eles não tiveram contato com Deus. Apesar de todas as provas e todos os milagres que Deus tenha feito nesse caminhar, desde tirar o povo de Deus da escravidão dos egípcios até chegarem em Canaã. Né? Pois Para quem chegou. quais foram os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem estive indignado 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Aí, ó. E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse é o problema. Ou nós acreditamos em Deus de coração, não de palavras, não de blá blá blá, mas de coração. E se eu acredito em Deus, eu não posso ser hipócrita. Porque se eu for hipócrita,
O Espírito Santo vai cair matando em cima de mim, da minha consciência. Se eu mentir, o Espírito Santo está vendo. Qualquer mentirinha. Onde você estava? Eu estava em casa, mas eu vou falar. Eu estava na piscina. É uma mentirinha, não muda nada. Mas eu não estava na piscina, eu estava em casa. No caso de um prédio, né? Onde a piscina não é dentro do apartamento. É uma mentira. O cristão verdadeiro não consegue falar essa mentira. É lógico, com uma certa maturidade. Se falar, a consciência dele vai pesar. Mas o ímpio, o religioso, fala isso e acha que não vai ter consequência. E o coração desse fica duro. Então vamos lá.